O papo de hoje é sobre uma profissão chamada Community Manager. Fala galera, eu sou o Daniel Dalacqua E eu sou o Ludia, mano. e este é mais um episódio do podcast da Mirago, Next Level. E hoje nós estamos com duas convidadas aqui especiais para falar sobre Community Manager. Eu vou começar apresentando a Karina Silva. Vou falar um pouquinho do perfil dela aqui. A Karina é amante de vinhos, de conversa, sair para comer, personal organizer por curiosidade e ex-atleta de roller derby. Olha aí. Ela é publicitária por formação e community manager por acaso. Formada em 2010, trabalhou por um bom tempo em agências pequenas com marketing de incentivo e produção de material off. Nessa época já brincava de produzir conteúdo. Foi quando em 2018 mudou de emprego e foi atender o grupo PSA na BETC. É isso? Isso, BTC. BETC. E de lá para cá já teve passagens por contas como Desarme, Parmalat, Yamaha e iFood na Suno. E atualmente é CM na Ambev, é CM de Ambev, desculpa, na Mutato, na agência. E a Kelly? E a Kelly Lima possui forte identificação com o mercado digital e hábil para a criação de projetos de relacionamento online e ações de varejo. Sólida vivência em mídia online e redes sociais. É um profissional com uma carreira bem híbrida, né, Kelly? Já passou aí por várias áreas dentro do social, né? De A a Z, social de A a Nossa, Z. era tudo mato. E atualmente é gerente de projetos. É, Mais de 10 anos de experiência em implementação de projetos, gestão, monitoramento, análise de conteúdo e planejamento estratégico de marcas para redes sociais. Seu portfólio é versátil, já desenvolveu projetos para Hering, Desarme, Copenhagen, Centauro, Democrata, Jequiti, KLM Airlines, Natura, Peugeot, iFood e Latam. Meu Deus. A lista é longa. E, não podemos deixar de citar, que é professora da Mirago, né? No curso de CM, de Community Management, e também nas aulas de Facebook. É isso? Nossa, é isso. Lembrou de tudo. Eita Hum. memória. Muito bom. Meninas, vou pedir para vocês comentarem resumidamente, 2 minutinhos cada uma, como que vocês chegaram até onde vocês estão hoje. Dá uma resumida aí. Bom, vou começar, gente. Tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui. Quero aproveitar para agradecer o convite. Olha, é muito engraçado, né? Você começou a falar aí dessa história e é muito louco, assim, como as coisas andam no digital, né? Porque, assim, você começa achando que, fala assim, não, vou me dedicar a isso aqui, e de repente você começa a descobrir um mundo novo, ver uma tendência, e quando você viu, chegou. Eu, lá nos primórdios da minha carreira, eu jurava que eu ia ser mídia, né? E cheguei a trabalhar um tempo como mídia, mas aí teve um momento que eu falei assim, ai, não sei, essa saudade de lidar com pessoas, né? Outras coisas, tal. E aí, quando eu vi, eu comecei a migrar para social, fiquei muito tempo, fui muito feliz trabalhando, assim, como social media, e até, tipo, estava contando aqui pra, né, relembrando aqui com a Cara ali nos bastidores. Eu acho que eu já passei, assim, por todas as áreas de social, saque, CM, produção de conteúdo e tudo mais. E o que eu vejo hoje, né, que acaba, tipo, trazendo um outro prisma, né, nesse momento que eu estou como gerente de projeto, que olha que maluco, mídia, social, tal, e agora eu tô como gerente de projeto, é essa possibilidade de, assim, de conhecer o negócio na prática, né, o chão de fábrica, e poder também trazer um prisma, né, o olho do negócio, como que a coisa funciona ali, da estratégia, do tático. Então acho que é isso aí, ó, mais de 10 anos de carreira, passei por muita coisa, e acho que a alegria de tudo isso é você poder, tipo, mudar a chave a hora que você chegar, porque, né, como fala, uma experiência vai complementando a outra, e é isso. Muito bom. Você, Karina? Nossa, obrigada pelo convite. E eu acho que é muito o que tá escrito na minha bio, assim, foi muito por acaso, porque eu sempre trabalhei desde o início, né, desde quando eu me formei, trabalhei muito voltada para essas coisas de offline. E daí, quando a demanda na agência que eu trabalhava, inclusive, começou a aumentar com essa parte digital, a gente foi abraçando ali as coisas. E quando eu vi, eu estava fazendo muito mais coisas dentro de mídias sociais do que realmente trabalhando com a parte offline, né? E aí foi quando minha vida mudou, porque eu troquei de agência e fui atender PSA. Até então eu não fazia ideia que existia realmente uma profissão de community manager. E eu vi que muitas das coisas que eu já fazia estavam ali dentro daquela profissão, né. Então, eu acho que foi ótimo para eu conseguir realmente entender, né, aonde eu conseguia me encontrar dentro da carreira, né, porque
é uma coisa que não é muito falada ainda, né. As pessoas estão aprendendo agora, então pra mim, assim, foi ótimo, porque foi o start realmente, e agora é só daqui pra frente, assim, pra fazer produção de conteúdo, trabalhar com redes sociais. Legal. Bom, vamos começar então falando, né, desse ou dessa profissional. O que que faz um ou uma community manager? Olha, vou dar aqui, como fala, uma visão, e aí, cá, você complementa a hora que você quiser. Bom, o community manager, né, ele é aquele cara que ele sabe quem é a marca, quais são os interesses, para onde a marca está indo, quem é o público. E principalmente, assim, acho que o CM, ele eu não vou dizer, assim, interpretar um personagem, né, mas ele, assim, ele sabe como a marca precisa se portar dentro do social, dentro dos canais oficiais da marca. E quando eu estou falando, assim, de se portar, é assim, qual a linguagem, né, você tem ali a liberdade, né, de ser, como fala, mais brincalhão, você tem que ser, tipo, um pouco mais contido, que momento que tá essa marca, tal. Então, assim, acho que o CM, ele é esse cara, assim, ele tem essa consciência, ele que vai ali representar uma marca no ambiente digital. Tá. Eu acho que é isso, e acho que também tem a parte de que o CM ele sabe como falar em nome da marca, né. Então tem todo um estudo por trás ali para você conseguir entender como é que a marca quer se comunicar com as pessoas, né, qual é o público que ela vai atingir, porque, né, não adianta só sair ali respondendo as pessoas e postando qualquer coisa, é realmente conseguir entender o que que o público busca, né, então aonde a marca está indo. Quais são as pessoas que ela está conseguindo atingir, né, e como se comunicar com essas pessoas dentro das redes sociais. Uhum. Show de bola. Eu acho que tem uma discussão muito interessante aí, que a gente estava discutindo aqui nos bastidores, né, que tem uma confusão muito grande no mercado, até onde vai o trabalho de um social media, até onde vai o trabalho de um CM. É uma coisa que às vezes tem uma linha tênue ali entre os 2 e muita gente, principalmente iniciante, né, que está começando a se interessar pela área de social, acaba confundindo, né. A gente estava até comentando que tem muito mais gente procurando cursos de mídias sociais ou de social media do que gente que procura cursos, para se formar um community manager, né. Na visão de vocês, até onde vai social media, até onde vai CM, qual que é a confusão que rola no mercado, como é que vocês enxergam isso? Olha, eu adorei essa provocação, porque, assim, uma coisa que eu sempre percebi é justamente isso, né, aonde começa o trabalho de cada um. E eu até queria trazer mais personagens para essa discussão, porque, assim, eu vejo que, existe essa confusão, né, e essa como falei, essa dúvida, até onde vai, qual que é o trabalho e tal. Então, assim, se confunde com social media, se confunde com o CX, né, que é o saque, o CM. E aí, eu percebo que muitas vezes fica essa imagem deturpada que, por exemplo, o CM ele tem que pensar em pauta de conteúdo. Depende. O CM ele tem que responder uma reclamação, não necessariamente, né. Então eu acho que assim, quando a empresa, né, quando a marca, ela tem consciência do que é o trabalho do CM, né, já é um grande avanço. Por quê? O CM ele é muito híbrido. Então eu vejo que, assim, ele tem os seus momentos ali de corroboração, junto com a equipe de planejamento, junto com o BI e principalmente ali com o cliente, com a frente do cliente. Porque você vê que às vezes tem o cliente que ele quer fazer acontecer, ele quer falar, sabe, ele realmente assim: "Cara, vamos abrir conversa, vamos puxar as pessoas para falar com a gente". Só que às vezes não é o momento que a marca está. Né. Ou ainda a marca não montou a sua jornada para poder chegar, tipo, em certos assuntos ou abrir certas conversas, né. Então, assim, um exemplo, às vezes a gente vê muito case, né, por exemplo, da Netflix, com respostas super criativas, divertidas, com dúvida e tudo mais. Só que aquilo ali, né, tô falando tipo de saque mesmo, não é um trabalho do CM, é um trabalho do CX, né. Que assim, chegou uma pessoa com uma dúvida, com um problema, e assim, eles têm tão definido a persona, eles têm tão definido o que é o objetivo do negócio, que quando você coloca ali uma pessoa para trabalhar, ela tem liberdade de criação, né. Então ela pode fazer uma brincadeira, ela pode ainda trazer para o contexto ali da dúvida, uma série que o cara ali ele tem o histórico, né, o CRM ali do cliente, para poder falar: "Ah, esse cara aqui gosta da série X". Vamos trazer isso aqui para uma resposta.
Só que aí, de novo, isso aqui é um trabalho do CX, ele está atendendo, está resolvendo um problema. Quando a gente está falando do trabalho do CM, é uma outra conversa. Porque uma, que ele já sabe exatamente, falou: olha, esse assunto são pontos delicados para a marca. A gente não vai entrar nesse tipo de conversa, né? Não, isso aqui é uma oportunidade para nós, a gente vai entrar nessa conversa, a gente vai abrir, ou ainda ficar identificando, falar: olha, para a gente começar a falar desse assunto, a gente vai ter que começar a trabalhar certas questões aqui. Quando a gente está falando ali do social media, o social media, né, eu estou falando de um cara de planejamento, né? Ele vai ter uma visão mais macro dos canais, aonde, qual que é o foco de cada canal e tudo mais. E aí, por exemplo, num momento como esse, aonde que o CM entra? Ele entra aqui justamente para fazer essa troca. Porque às vezes o cara ali tem essa visão macro, mas quem está aqui no dia a dia, né, cara, é o CM. E aí ele vai Sim. poder falar, então, um exemplo. Ah, vamos transformar aqui o nosso canal do Twitter num canal de saque. Cara, eu não vou transformar aqui o meu Twitter num saque, porque aqui aonde está a audiência que mais é apaixonada pela marca. Vocês estão maluco, não estamos nesse momento. Então é nessa hora que o CM traz insights. O CM pode trazer insights para criação. O CM pode pegar e trazer hipóteses para poder pesquisar, se aprofundar em oportunidades ou aonde mapear essas oportunidades com a equipe de BI. Então, assim, na minha visão, o CM, acho que acaba dando essa confusão, esse nó na cabeça, até tipo de quem tá no dia a dia mesmo, tá, gente? Quando você vai montar um projeto, tal, não sei o quê, fala, cara, qual que é a entrega do CM para esse projeto, para essa marca? Então, assim, depende muito do momento que a marca está para poder definir esse escopo, e por isso que eu acho que às vezes acaba rolando essa confusão. E aí, Karina, o que que você acha? Nossa, eu concordo muito com o que a Kelly falou e eu acho que ainda também tem o ponto ali de que, infelizmente, ainda rolam ali também, não só interno, né, assim, dentro da agência ou pelos próprios profissionais, mas rola isso muito principalmente com os clientes, de não saberem exatamente o que que o CM pode fazer pela conta. Então, eu acho que tem algumas skills também que o pessoal de social media tem e que os CMs eles não têm essas skills porque, né, meio que não tem necessidade deles terem essas skills, né. Eu acho que é muito importante conseguir trabalhar com os profissionais de outras áreas, mas eu acho que a gente conseguir focar em algumas skills muito específicas para conseguir realmente desenvolver um bom trabalho é melhor. E foi o que a Kelly disse, né, como a visão do social media ela é muito macro, então acaba que ela não consegue se aprofundar realmente no que o CM consegue fazer, né. Então tem algumas coisas, por exemplo, o Facebook Ads ou o Instagram Ads. É legal o CM saber, ter uma noção de como que faz aquilo, mas não é uma skill necessária para ser um CM. E já para o pessoal de social media, é muito importante que eles consigam ter essa visão um pouco melhor. Então acho que tem um pouco a ver com as skills também ali, do que as 2 funções desempenham, que são um pouquinho diferentes uma das outras, né. Uhum. Legal. Acho que também, eu não sei, pode ser uma visão errada que eu tenho, mas assim, eu acho que também isso acaba nascendo muitas vezes de social medias que começam atendendo ou trabalhando em empresas menores. Porque o social media numa empresa pequena, ele faz tudo. Exatamente. Ele responde reclamação, ele, né, cria É o conteúdo, ele exército de homens só. tem que fazer Sim, ele tudo. faz os designs dos posts também, que é uma skill que o CM ele não tem. Uhum. Então ele trabalha realmente com várias frentes ali, é com bastante coisa, é o exército de um homem De um homem só. só. É, Sim, E aí, à medida que você vai crescendo, ou seja, você vai pulando para trabalhar em projetos maiores, atendendo clientes e marcas maiores, você vai pegando uma estrutura um pouco mais organizada, onde já tem um time de CX, até sim. porque não é humanamente impossível uma pessoa só, né, responder todas as reclamações de, sei lá, de um iFood, de um Nubank, de um Netflix da vida. Então vai ter um pouco mais de estrutura, então vai ter um time de CX, vai ter um time de CM, vai ter um time de social. Eh, Se vocês puderem explicar um pouco melhor, eu acho que talvez não tenha ficado claro para quem não entendeu ainda, o que que eu posso esperar se eu sou uma marca que já tem um porte legal, que eu quero me estruturar e fazer a coisa direito. O que que minimamente eu preciso ter? Um time de CX, para cuidar de reclamação, atender cliente, não só reclamação, mas todo atendimento, né, durante a jornada. Uhum. O que que eu preciso ter em termos de time, de estrutura, e o que que eu posso esperar de cada um deles, o que cada um vai me entregar. Tá. Só para não ter essa confusão de, o que que social faz?
CM tá abaixo de social tá abaixo de CM ou não, tá do lado do outro, como é que é isso aí? Tá. Ó, vou dar aqui eu gostei muito desse ponto que você trouxe, né, falou assim: "Ah, se o cara estiver numa empresa pequena, ele vai fazer tudo, tal", porque cai muito no que a gente estava falando agora há pouco, né. Assim, a entrega do CM, a entrega do social media, vamos dizer assim, né, vai depender muito de como que é a entrega do projeto. Então, assim, óbvio, tô falando de uma empresa pequena, né, o cara ele tem lá, né, várias frentes. Ah, vai ter algum momento que vai aparecer alguém reclamando, tal, que é essa coisa do exército de uma pessoa só. Beleza. Então, assim, essa demanda, um profissional social que tem uma visão macro é ótimo, que tem essa visão macro, ele vai conseguir responder a essas frentes, porque esse profissional de social, por ele ter essa formação mais macro, ele sabe o que um CM faz, ele sabe o que como fala, a parte de planejamento de social espera, com o que ele precisa responder de saque. Então, assim, um perfil mais macro vai atender um projeto como esse. Aí vamos, né, para uma situação onde estou atendendo uma grande marca, estou numa agência. De novo, a gente também vai ter que pegar e ter noção de como que é esse projeto, né. Dependendo, assim, a gente vai pegar uma grande marca e falar: "Cara, a gente tem questões de CX, é um fluxo alto, precisa ter uma equipe de CX", Uhum. né, porque o CM, acho que isso é um bom contraponto para fazer. O cara que cuida de CX, que é o SAC, né, algumas pessoas que quem não conhece, esse cara ele tá pautado para quê? Na experiência do consumidor, né. Então é o consumer experience, né. Olha esse inglês, gente. Ele tá pautado para resolver o problema do cara, então ele sabe com quem ele tem que falar, se ele tem que abrir um chamado, quanto tempo, ele já tem um histórico ali da pessoa, então assim, ele vai resolver esse problema, ele vai dar um direcionamento. O CM, ele não está pautado para isso. Ele está pautado para relacionamento. Ele está pautado para representar a marca, né, para se aprofundar, trazer os objetivos de negócio. Então, assim, a entrega dele é muito mais de relacionamento, mas do ponto de vista ali de criar um dia a dia, tipo, tô aqui cavando uma amizade, né? Oi, eu sou a marca X, tal. Cara, olha só, você viu que eu tô com uma oferta hoje? Menino, você não sabe, tá chegando coisa nova, hein? Olha, semana que vem você não pode. Você me lembra, hein? Você me cobra. Então ele tá aqui, tipo, batendo papo e é esse relacionamento, acho que mais do ponto de vista mesmo de criar afinidade com a marca. Que isso, gente, é extremamente difícil. O cara que tá aqui no CX, né, ele tá cuidando da saúde dessa amizade. Que o CM tá aqui, ó, Uhum. ralando para manter, né, essa conversa viva, de olho no que estão falando, porque assim, você também não pode ficar preso aqui, né, só no falando de você também tem que ficar ligado nas coisas que estão ao redor da marca. E o CM é esse cara. Então assim, de novo, né, quando a gente fala dos limites e do que é a entrega de cada um, eu acho que os territórios são esses, né. O social media, aonde ele está neste momento, né, ele está aqui atrás, meio que dando esse respaldo de direcionamento do que é: "Olha, nesse canal é isso daqui, a gente vai falar desses assuntos". De novo, o CM, ele não fica aqui só no chão de fábrica, posso falar isso? É. Né, No dia a dia. no No dia dia a a dia dia. da Sim. marca, Não, né. porque ele também tem uma visão muito estratégica, né. Eu acho que ele traz muito esse complemento, porque assim, de novo, o cara aqui de social, equipe de BI, a gente tem, né, a galera tá aqui de olho nos números, nos dados, só que assim, na prática quem conhece se funciona ou não, é o CM. Sim, e eu acho que você falou essa história do BI, e tem isso, né, quando é uma empresa ou uma agência muito grande, ou um cliente muito grande, se faz necessário ter essas outras áreas para o CM conseguir ter um suporte ali um pouco maior, Uhum. né. Então, ter uma equipe de BI para a gente conseguir entender os dados, entender os números, né. Quem que a gente está alcançando, o que que a gente está fazendo, se as coisas realmente estão sendo relevantes, né. E também, sei lá, trabalhar junto com o pessoal de planejamento é muito importante também, porque não é só você jogar ali um post e sair respondendo as pessoas, não é só isso, né. Então é conseguir pensar um passo atrás ali estrategicamente, como que as coisas vão funcionar no tático, né. Trabalhar junto com as duplas criativas também, porque às vezes existe um redator que ele é muito bom, mas o redator ele não tem aquela visão ali que o CM tem da marca, porque o CM ele tá no dia a dia da marca, né. Uhum. O redator ele vai estar acostumado a descer texto, então o que você pedir para ele fazer, ele vai descer texto, mas ele não tá ali acompanhando o dia a dia, ele não sabe o que que as pessoas estão respondendo, né. E o CM ele tem a noção de que, às vezes, ele recebe na DM do Instagram alguém falando:
ai, nossa, bom dia e tal, e a gente fica até sem entender, fala, gente, mas é uma marca, só que a pessoa ela se sente tão próxima que ela manda uma mensagem de bom dia para a marca, como Uhum. se ela estivesse mandando para uma amiga, para uma pessoa próxima. Não, e eu fiquei pensando agora quando você estava falando, Cassi, né, você começa a falar de todas essas frentes, planejamento, BI, não sei o quê, tem que olhar os números, os dados, tal. O redator, ele vai descer texto, não sei o quê, só que assim, é uma coisa que ela é mais, tipo, arrumadinha, né, bonitinha, tal. O CM, eu diria que assim, é a malandragem, né, gente. Ali é o conteúdo das ruas, né, é o conteúdo das ruas. Por quê? Um exemplo, né, o redator ele vai ter ali o acesso, né, o arquétipo da marca, persona, tal, não sei o quê. Beleza, você vai pautar ali o CM para isso. Falar: "Não, beleza, eu entendi aqui a essência da coisa", e o cara, ó, vai ali no freestyle. Então assim, eu acho que é trazer muito, assim, tipo, essa como é que eu vou dizer? O suco da internet, é fazer o suco da internet, pegar a mensagem da marca, Se fazer a esse mix. marca fosse uma pessoa, ela seria o CM. E É se o isso. CM fosse uma marca, eles O CM tá ali, né, na novela, né. Ele aham. vai pegar ali aquele personagem e dar o melhor dele para aquele personagem brilhar no canal, né. Sim. É, Tá. tanto que tem uma galera que chama, né, quando a marca responde alguma coisa, chama de ADM. Ah, o ADM da Ah, o marca, o ADM. ADM. Não é o Sim, ADM, é o é o CM. CM, né. Mas tem Pessoal muita aí, ó, gente fã do BBB, Big Brother, o ADM, gente, é CM, é o Community Manager da Exato. celebridade. É esse cara que salva a celebridade, olha isso. Muito bom. Agora, pode É, falar. não, é que você falou que, assim, que o social tá atrás, dando uma retaguarda pra CX e CM, né, mas, não ficou claro, talvez pra quem tá ouvindo ou vendo a gente no YouTube, exatamente o que que faz o social, né. O social ele planeja o conteúdo, ele cria o conteúdo, Sim, CM não cria conteúdo. não Ele pode necessariamente. pode palpitar, pode dar ideias e Exato. sugestões. Eu acho que assim, o momento que a gente tá, por exemplo, quando eu era jovem, o social media, ele era o cara que pensava no conteúdo, como a marca ia falar e não sei o quê. Esse social media, hoje, ele é o planejamento. Porque assim, as coisas não andam, né, gente, separada. O planejamento de social, né, o planejamento disso. Esse cara é o planejamento e ele tem um olhar macro. É claro, né, que de novo, dependendo da realidade da empresa que você vai atender, você vai se adaptar. Então, por exemplo, tem empresa que ela ainda não tem, como fala? Eh, respaldo para estar em tudo quanto é canal. TV, rádio, tal, não sei o quê. E aí, às vezes, ela começa, por exemplo, no digital, né, um exemplo. Ou ela só é digital. Então, dependendo, é isso. Então, assim, o social media, ele é um cara de planejamento. Então, ele pensa, por exemplo, na voz da marca, ele vai pensar ali estrategicamente qual que é o propósito de cada canal. E aí, de novo, quando ele começa a pensar em tudo isso, né, ele acaba duplando um pouco com o CM. Por quê? Ele vai fazer todo esse planejamento, todo esse estudo respaldado ali com o BI e tudo mais. Só que, de novo, quem sabe realmente ali o que, que funciona, o que é de verdade, é o CM que vai dar esse complemento. Uhum. Sim. E aí eu acho que o que você falou também tem a ver com a estrutura do local que a pessoa trabalha, né, porque o social media numa agência ou numa empresa pequena, ele vai acabar fazendo algumas outras frentes ali, né, que foi o que a gente falou, de fazer o design de um post às vezes, muitas vezes também o social media ele acaba fazendo algumas outras coisas que têm a ver com o digital, mas não são necessariamente nas redes sociais. Então, sei lá, é o cara que às vezes ele trabalha a parte institucional do site ou do blog, acaba caindo um pouco nas costas do social também, dependendo da estrutura, né, se a estrutura for muito pequena, a Uhum. pessoa vai criando braços, assim, e vai fazendo mais várias outras coisas ao mesmo tempo, né. Uhum. Legal. Vocês entraram, acho que um pouco já nisso, mas eu queria me aprofundar. Como é que é o dia a dia de vocês de trabalho, né? Como é que é uma rotina diária de um CM? O que que vocês fazem? Quais são as principais atividades que vocês estão envolvidas? Olha, eu acho que depende bastante, da estrutura da conta, né, do tamanho também ali do cliente e do que o cliente espera que a gente faça de entregas, né. Mas assim, basicamente o que dá pra gente conseguir pensar. O CM ele é a pessoa que todos os dias, ele vai ter que tentar minimamente ali estar ligado em tudo que está acontecendo. Então, ou às vezes é um meme que saiu no Twitter, ou é uma trend do TikTok, então vai ter que tentar estar sempre ligado muito nisso. E às vezes, assim, não é necessariamente uma coisa que a gente vai usar
naquele dia ou que tem a ver com a nossa marca. Mas a gente precisa saber essas coisas que estão acontecendo, justamente para saber se a gente pode usar aquilo ou não, ou Hum. se o cliente tentar e a gente fala: "Olha, então, né, acho que melhor não, acho que não tem o fit e tal". Então acho que é esse dia a dia, tentar também ali acompanhar o máximo que a gente pode dentro das redes sociais da própria marca, e daí, de novo, voltando para a estrutura, né. Eu já trabalhei em agência que eu era CM única, então eu olhava para todas as redes sociais, e atualmente eu trabalho com uma estrutura que a gente tem 5, 6 CMs, então a gente consegue se dedicar especificamente para uma rede social. Uhum. Então facilita um pouco o trabalho ali também da gente conseguir realmente fazer uma imersão. Uhum. E daí acho que tem algumas outras coisas que o CM consegue fazer, não é exatamente uma função específica de um CM, algum outro profissional, sei lá, por exemplo, um gerente de projetos consiga fazer, ou um produtor de conteúdo também consiga acompanhar o CM nisso, que é realmente ter ali um calendário para ver o que que tem de oportunidade, se tem um feriado, se tem uma data que a gente pode falar que a gente consiga entrar, ou as coisas que têm a ver com a empresa também. Ah, tem uma data muito legal que funciona para a empresa, ou que é uma coisa que a empresa já traz consigo ali falando sempre, como que a gente consegue resgatar aquele assunto, tal. Então não é só se limitar a ficar respondendo ali as redes sociais, assim, eu acho que é um trabalho um pouco maior do que isso, assim, né, e trabalhar junto com as outras áreas também, né, porque o trabalho do CX, por exemplo, o pessoal do saque, não é só você ali como CM, ver ali uma reclamação, você fingir que ela não tá acontecendo. Uhum. Porque foi o que a Kelly falou, né, a gente tá meio que trabalha juntos, então é tentar ver com o pessoal do saque: "Ah, conseguiu resolver aquele problema ou não? Posso dar uma resposta legal, aberta para o cara?" Porque o cara já vai ter ali tido a resolução do problema dele, já tá tudo ok e tal. Então acho que tem umas outras frentes que a gente consegue trabalhar com os profissionais também, né. É, tem uma coisa também que aí, de novo, que eu acho que é um grande desafio, né. A gente tá num momento onde vou chamar de a pauta quente, que eu acho que é muito reflexo do que a gente tem vivido com o TikTok, né. Uhum. Cara, você vê uma trend hoje, aí fala assim: "Nossa, gostei". No dia seguinte o negócio fala assim: "Nossa, meu Deus, já passou. Ninguém tá mais fazendo É isso", absurdo, muito né. rápido. É Sim, muito muito rápido. rápido. E eu percebo que, assim, hoje tem algumas marcas que, assim, você vê essa preocupação. O cara, ele quer estar, tipo, aqui, ó, Surfando. surfando nas oportunidades, nos assuntos. Então, sei lá, um exemplo, a gente vê, né, não tem como não falar, vai, Big Brother, né. Tem marca que os caras entram lá para ficar comentando o programa, ou sabe que vai acontecer alguma coisa ali no programa, né, que pode ser uma oportunidade ali para sua marca. Aí, claro, né, gente, atenção, se você não é patrocinador, né, do programa, talvez você não vá poder surfar nessa onda, se você surfar, vai levar um processinho. Tem que ficar, tipo, de olho. Mas um exemplo, às vezes você tá vendo alguma coisa que tá rolando num reality, numa partida de futebol, numa final que é importante, e pode ser negócio para você, tipo, entrar ali naquela conversa. Ou então você fala assim: "Nossa, aconteceu X coisa com o jogador do time X. Tem tudo a ver com a gente, vamos fazer essa cobertura". O influenciador falou alguma coisa, né, então, sei lá, pegar a Mayra Card e o Arthur do BBB com a história do pão. O que teve de marca mandando pão para essa mulher, não tá escrito, né. Todo mundo aqui de olho. Então, assim, tem essa cobrança também, eu acho, como fala? Da cobrança não, né, essa expectativa de literalmente isso, assim, o CM tem que estar de olho no que está acontecendo e ele saber aonde pode vir a acontecer alguma coisa que é a oportunidade da marca. Então, assim, por isso que a Cá acho que até comentou isso. Dependendo do projeto, você vai precisar de mais de um CM, Uhum. porque tem um cara que vai ficar fazendo aqui a cobertura do ao vivo, Uhum. vamos dizer assim, e o outro cara que está cuidando aqui dos relacionamentos, tal, tipo, vendo o que que a galera tá falando, fala: "Olha, estão falando muito sobre isso, a gente precisa fazer alguma coisa, tipo, com esse tipo de coisa". Dá para transformar isso que as pessoas estão falando num conteúdo, né. Então, sei lá, Sim. quando as pessoas começam a falar assim: "Ah, hoje eu fiz meu dia porque eu fui pedir um delivery", né, e fala ali da marca. Cara, você vai deixar passar isso? Nossa, tem um monte, tem foto, né. Então acho que é esse tipo de expectativa. O cara, assim, se você for ver realmente, assim, é muito trabalho, né, dependendo da estrutura que você tem para uma pessoa só. Você tem que estar de olho no que está acontecendo ao vivo, você tem que estar de olho, tipo, nos objetivos de negócio, no que as pessoas estão falando,
Então, assim, é muita coisa para você monitorar ao mesmo tempo. Sim, porque você não olha só o que estão falando de você, né, da sua marca. Tem que olhar o que estão falando num todo No geral, também, sim. se você consegue entrar naquilo ou se é hora de você não entrar também. Uhum. Porque às vezes acontece do cliente ver antes de você. E Uhum. aí o cliente fala: "Ah, então, vi tal negócio, tal, vamos fazer também e tal". E aí é hora de você tentar analisar se você, né, sugere realmente para seguir aquilo ou não. Então tem que ter ali muitos olhos para conseguir tentar enxergar todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né. Não, e Legal. isso, assim, do cliente ver antes, gente, assim, cara, aí é onde você vê que o trabalho do CM, às vezes, ele não é reconhecido. Porque, assim, o cliente ele tá com essa expectativa, imagina, tem que ser um cara Uhum. muito sagaz, tipo, de olho no que tá acontecendo, ver antes do cliente, então você já tem ali essa FOMO, fala: "Cara, eu preciso ver as coisas antes do cliente acontecer". Então, Hum. assim, se você tá aqui muito bitolado, só olhando no seu canal e não tá vendo o que tá O todo. acontecendo lá O fora, todo. Sim. uma hora vem essa cobrança, fala: "Cara, eu tô vendo as coisas antes de você, e aí?". CM tem que ser antenado. Muito, demais, demais, demais. O CM ele fica em busca a todo momento de oportunidades, mas também ameaças, né, porque podem surgir conversas, né, ou sobe uma hashtag, uma trend, alguma coisa que você fala: "Putz, isso aqui pode dar BO pra marca", ou não. Quando estoura uma bomba, quem que apaga o incêndio? É o CM? Não, aí assim, eu acho que antes Não. Não? assim, Né, não não. necessariamente. Eu acho que assim, não é o CM ficar de olho em possíveis ameaças, né. Eu acho que é ele ficar ligado o que pode virar para ele como um problema, uma ameaça, porque às vezes, né, a gente sempre fica ali um pouco em dúvida desse limite do risco e do como é Do empreender? potencial Da ganho da inovação, inovação. né. Porque às vezes você vai lá todo, né, todo brincalhão, e aí de repente você fala assim: "Meu O Deus, negócio foge aonde do controle. foi que eu me joguei? Sim, Aonde foi que eu me joguei?", né. Então assim, quem tá de olho na ameaça, na crise, é a galera de monitoramento, a equipe de BI, né, sei lá, um problema. Eu acho que, na minha opinião, o CM ele fica mais de olho de saber esse limite, falar: "Cara, não, vamos que eu sei que isso aqui vai funcionar por X, Y, Z". E não é porque, assim, é um feeling, ele é sensitivo. De novo, ele é o cara que tá todo dia ali trocando com as pessoas. Ele sabe se aquilo tem um potencial ou não, né. E ele não tá jogando isso à toa, ele tem argumento, ele tem embasamento, e tal. Então, para mim, ele fica mais de olho no que pode virar um problema, a partir do que ele tá ali falando e trocando com as pessoas. sim. Eu acho que, assim, se por algum acaso passar desapercebido, por exemplo, pela equipe de BI, o pessoal de BI não viu que tá rolando uma crise ali. Então, o CM não resolve essa crise, o CM levanta a mão e fala, né: "Gente, vi isso aqui, estamos com um problema", sei lá, levantaram uma hashtag ou alguém tá falando de um problema muito específico sobre um produto meu, sei lá, um pão mofado e veio um lote e tá todo mundo falando a mesma coisa. A gente vai levantar a mão para poder sinalizar, porque também acho que depende muito da estrutura, né. As empresas que elas são maiores, ela vai ter ali uma equipe de PR que vai cuidar realmente ali de gestão de crises para Vai poder ter um apagar, comitê, né. né, de crise com várias Exato. áreas junto para poder decidir. E apagar o incêndio, né, e daí às vezes acaba chegando no CM só a ponta daquilo, né, que é: "Vamos então seguir com esse direcionamento para poder comunicar às pessoas", né, porque daí quando o assunto é mais sério também, não dá pra gente ficar respondendo com brincadeirinha e tal, então é seguir um direcional ali que às vezes é um pouquinho mais estruturado, que não vai fugir do tom da marca, mas que vai precisar ali de um respaldo de um outro time para conseguir acompanhar, né, a gente não Uhum. sair falando besteira também, né. Sim. Beleza. Eu queria saber de vocês, assim, talvez vocês já tenham passado por isso ou não, agora eu não sei ao certo, mas se vocês já passaram por algum momento onde você entrou num projeto, numa empresa que estava começando a estruturar essa coisa de: "Ah, isso aqui é CX, isso aqui é CM, vamos montar tudo isso e organizar a coisa", né. E quando você passa por esse momento de estruturação, quais são os principais desafios, né? Quando você tenta organizar a casa e definir que time vai fazer o quê, vamos implementar aqui um CM para fazer tal coisa. Quais são os principais desafios que aparecem nesse momento? Olha, vou falar aqui da minha experiência. Eu acho que, assim, tem muita coisa envolvida, e aí, assim, eu acho que o primeiro desafio é você situar o cliente do momento que ele está, né. Por quê?
a gente vai encontrar de tudo. Você vai encontrar aquela marca, né, aquele cliente que o cara ele: "Nossa, quero viralizar, eu quero fazer igual a marca X", Uhum. né. E tem aquele cliente também que o cara tem medo de tudo, né. Quem não tem medo do cancelamento, não é mesmo, minha Uhum. gente? O cara tem medo de tudo, a marca tem medo de tudo, né, e fica assim: "Não, nossa, não dá para falar isso". Então, assim, eu acho que o primeiro desafio, assim, é entender o momento que a marca está, entender os personagens que você tem ali, né, aí no caso estou falando do cliente, né, qual que é o perfil, qual que é a expectativa desse cliente, e aí, gente, é começar literalmente para as cabeças. Então, assim, beleza, você vai trazer aqui a visão para o cliente e fala: "Olha, o nosso plano é esse", só que o momento que a gente está, a gente, né, de novo, a gente está num momento onde, de um dia para o outro, tudo mudou. Tudo mudou. Sim. E aí, eu sempre assim, eu sempre faço essa piada, né, eu falo assim: "Cara, a gente tá no avião que a gente tá construindo esse avião. Ele já levantou voo", fala: "Meu, qual que tem que colocar asa? Qual é que tem que fazer não sei o quê". Então, assim, você vai priorizando. Então, acho que é elencar as prioridades, entender, tipo, o momento dessa marca e, assim, o ideal é você ter, tipo, esse plano a longo prazo. Então, o que que é prioridade nesse momento? Às vezes o cara ele já quer ir para um CM, só que ele tem um problema sério aqui de CX, né, que tem as pessoas aqui reclamando o tempo todo e o problema das pessoas não é resolvido. Será que a gente consegue fazer um trabalho de CM aqui no paralelo? Né? Então acho que é pegar e trazer esses questionamentos para o cliente. E aí, depois disso, é montar o escopo desse projeto, definir esses territórios, e aí também tem uma coisa que eu acho que é interessante. Às vezes rola, né, não sei se você já viu isso, cara, uma competitividade com a galera de CX versus CM. Hum. Porque dependendo do projeto que você atende, você não tem tanta liberdade de criação. E tem Uhum. um CX com potencial e o cara quer fazer isso. Sim. E Sim. aí Ele quer começa, inovar. ele quer inovar. Então assim: "Cara, então, não vai dar para você fazer isso". Ou então assim, ele quer fazer, e aí começa aquela confusão, né, porque aqui está sendo feito um trabalho que está conflitando, impactando no trabalho do CM. Ou Sim. pior, tá desalinhado, porque não tem uma persona definida. Então o CX fala de um jeito, o Uhum. CM fala de E outro. a marca fica esquizofrênica. Exatamente, tem Fica, ali aquela fica. Sim. bipolaridade, né, tem várias, como fala? Várias Várias personas, né, personas, é. várias personas ali agindo. Então assim, acho que esse, assim, acho que é um dos principais desafios, assim, é você pegar, deixar claro, né, para as pessoas que estão ali à frente do sexo, falar: "Cara, o seu papel é esse, seu objetivo é esse, a sua entrega é essa". Do CM a mesma coisa, alinhar a expectativa de entrega para o cliente, porque, assim, tem cliente que fala assim: "Por quê? Pô, tá rolando X coisa lá ao vivo, por que que a gente não tá fazendo essa cobertura? Por que a gente tá comentando?". Mas é um território nosso? Será que é para a gente estar lá mesmo? E aí não Uhum. tem essa consciência. Uhum. Então acho que é dar consciência para o cliente, deixar os escopos definidos, ter as entregas claro e alinhar, né, fazer os seus alinhamentos devidos. Sim, eu Boa. concordo e eu acho que também tem um ponto que, além disso, é conseguir entender o que que realmente a estrutura precisa. Porque às vezes é isso, o cara ele quer ser viral e tal, mas não precisa. Para a marca dele não precisa, para o produto dele não precisa. Às vezes não precisa de uma equipe tão grande, de um volume tão enorme de pessoas. Então é realmente conseguir entender quais são as necessidades para conseguir, né, traçar tudo direitinho e deixar um escopo que funcione. Porque também essa história do avião construindo no meio do caminho é caótico, né? Porque você vai fazendo as coisas meio atropeladas. Então, o máximo que você consegue fazer sem atropelar tudo, eu acho que funciona melhor para a marca também, né? Uhum. Porque senão é isso, a marca fica parecendo esquizofrênica. Uma hora tá falando de meme, aí se ligou que não dá certo. Aí, não, paramos. Agora então, agora somos sérios, vamos falar só de coisas sérias e tal. Aí dali a pouco, não, mas não tá vendendo produto. Aí vamos tascar falando de preço de produto e tal. Então, é realmente conseguir fazer as coisas com calma para não ficar atropelando e sair tudo um por cima do outro. Boa. Legal. Tem esse lado, né, da empresa que vocês comentaram, e eu queria entender um pouco do lado do profissional mesmo. Então, quem está começando agora na área, talvez vocês tenham passado por isso ou não, ou visto isso, né, acontecer. Que tipos de erros comuns quem está começando a trabalhar nessa área comete e
como tentar remediar, como tentar resolver isso? Olha, eu acho que, assim, uma das principais coisas, e não acho que é um erro, né, Uhum, mas eu acho que a gente precisa ter uma noção, assim, muito clara de que é realmente estudar, e aí não falando de redes sociais, mas estudar muito o cliente, a marca, conseguir entender qual que é a persona, como ela se comunica, né, como que a gente vai falar, e daí é realmente ou você ter uma conversa com pessoas que, né, já trabalham ali atendendo o cliente e tal, ou fazer um estudo de campo bem chatinho, que é você ficar olhando ali post em rede social para ver o que as pessoas comentam, né, para ver como que a marca tem se comportado até então, porque às vezes é uma marca que já tinha um outro CM, né, já tinha uma outra estrutura e colocou ali você dentro, então eu não acho que é um erro, mas eu acho que às vezes falta um pouco, assim, conseguir dar uma estudada um pouco mais aprofundada, assim, no cliente, como é que ele funciona, né, como que a marca se comporta. E não sei, assim, se trabalhar com os outros times também é uma coisa legal. Eu acho que o CM precisa fazer Uhum. e às vezes nem sempre rola. E talvez não só por conta do lado do CM, né, mas às vezes tem um preconceito, assim, também. Sei lá, por exemplo, um redator não vai querer muito saber o que que tá rolando, assim, em rede social, ele não vai querer muito a opinião do CM. Então é tentar se colocar um pouco mais ali para não ficar só naquela função muito parecida com o saque, que é só sair respondendo uhum. como se fosse um saque mesmo, né. Uhum. Eu assim, eu também fiquei pensando muito nessa do erro agora, mas eu acho que não é um erro, mas é assim, eu acho que é a forma como as coisas acontecem, às vezes, para o CM é um pouco difícil ele se colocar, Hum, né. Por quê? Eh, eu penso que, assim, de novo, às vezes aparece uma oportunidade e, assim, mas todo mundo tá fazendo, por que que a gente não vai entrar? E aí eu vejo que, assim, às vezes, né, tem alguns CMs que ele fica com medo de se colocar, porque assim: "Ah, não, não vou falar isso, porque eu acho que quem tem que falar é o planejamento", né. Ou assim: "Como é que eu vou falar isso para o cliente? A ideia veio dele. Como eu vou dar essa negativa, Como é que né. eu vou dar essa negativa no cliente?". Então, assim, eu acho que o erro eu acho que é um pouco essa falta de autoconfiança, será a palavra? Pecar por omissão? Pode Pecar ser? por omissão, por medo, Sim, e pegar e acho que assim porque assim, nesse momento, de novo, né, você tá aqui tomando uma decisão com o cliente, né, porque quando a gente começa a falar: "Não, planejamento, BI", parece que vai levar uma semana, né, pra gente fazer uma publicação. Gente, isso aqui é tipo um papo, assim, 5 minutos, e aí galera, bora que bora, tem isso e isso a favor da gente, isso aqui pode acontecer. Eu acho que o CM ele tem que se empoderar mesmo, se colocar, porque assim, às vezes vem uma recomendação, já aconteceu, vem uma recomendação de, sei lá, do planejamento, né. O cliente já comprou, já tá vendida a ideia. uhum. E aí você me olha e E aí fala: o CM: Torce o "Vai dar nariz. ruim". e agora vai dar ruim". Aí fica aquela normalmente o CM coisa, é essa pessoa que então, fala: "Olha, vai dar ruim". entendeu? Aí, o que que a gente tem que fazer, né, acho que tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso e sem medo, gente. Acho que o erro é ter medo, Uhum, de pegar e enfrentar o cliente e falar assim: "Cara, olha, tudo bem, nós temos essas possibilidades, né, a gente tá cheio de argumento, mas assim, ó, tem esse ponto aqui. Na minha opinião, essa decisão vai ser um boi de piranha. A gente vai jogar lá e vai ver o que vai acontecer. A gente pode se surpreender positivamente e pode dar muito ruim. Por quê? Se a gente não levanta essa bandeira, cara, depois volta. E não vai voltar só para um personagem, o planejamento, né? uhum. Para colher os louros ou para levar uma, né, uma pancada. Vai ver e falar, poxa, vocês sabiam Não e falou nada. vocês não Não sinalizaram. falaram. É uma É, questão comportamental muito mais que técnica, né, Eu de se acho. impor ali sim, na hora e falar: "Eu acredito que isso não é legal ou não vamos por esse caminho", né. Vocês já sim. tiveram que botar na rua um projeto, alguma coisa que você sabia que talvez ia dar Tinha ruim, chance? e deu ruim? Não, assim, ó, acho que o melhor exemplo, assim, estamos passando por uma crise, a marca está no momento de crise. E aí, dependendo do que você está passando, né, até você ter, por exemplo, um posicionamento oficial da marca, que já passou por um comitê de crise, não sei o quê, às vezes isso realmente não vem muito rápido, né, porque os caras estão ali estudando, tal, vendo, verificando com todas as áreas para ver o que vai ser dito, como, tal, enfim, tudo isso. E aí, nesse momento, quando, né, tá todo mundo aqui, você tá aguardando. Às vezes a marca ela fica fora do ar. E aí chega aquele momento, gente, e aí? Vamos voltar a falar? Uhum. Né. Então assim, em que momento que a gente vai voltar a falar?
quando todo mundo parar de falar mal da gente, quando todo mundo parar de bater na gente, se fosse assim, né? Por exemplo, companhia aérea, cartão de crédito, nunca mais ninguém postava nada, Uhum. né? Ex-BBB, dependendo se foi cancelado ou não, também não voltava nunca mais, tal. Então, assim, às vezes, né? Você fala assim, cara, a gente vai entrar, a gente vai falar de um assunto, sei lá, X, e a galera vai descer o braço, porque assim, o quê? Eles apareceram! Corram todos para o post! Não, ele vai falar, não E ó, resolveu e É. tá aqui e postando. vai, Então, qual é que exatamente, tá é? aqui, né, tentando ludibriar a audiência. Então, assim, nesse momento você tem que pegar e falar: olha, gente, não tem garantia de sucesso, pode dar muito certo, mas a gente também tem noção que pode dar muito errado. E trazer, porque assim, tem muito cliente, tem muita marca que ainda não sabe lidar com cancelamento, não sabe lidar com crise e tem medo que as pessoas falem mal. Amigo, bem-vindo à internet. Não, e as pessoas elas vão falar mal, se elas quiserem falar mal, elas vão falar, não adianta, você pode fazer o que for, você pode ser a marca mais legal, tratar ali a pessoa super bem e tal. Quando ela quer realmente falar mal, não adianta. Sempre vai ter. Sempre vai Sempre. ter, sempre vai ter. E o trabalho do CM, inclusive, tem muito a ver com isso, porque a gente às vezes acaba decorando, porque tem umas pessoas muito específicas. Sim. Então a gente lembra, nossa, lá o fulano de Ai, de novo no Mais uma post. vez. De novo, olha lá, mais uma vez, tal. A gente passa, assim, por algumas situações que tem pessoas que elas querem reclamar só pelo simples prazer de reclamar. Então, ela Uhum. vai comentar lá no teu post, olha, então, vocês escreveram o A sem crase, mas tá errado, viu? O A é com crase. A pessoa, ela se dá o trabalho de fazer isso. Então, Sim. quando ela quer, ela vai fazer, não adianta. Fato. Boa. Gente, eu acho que uma pergunta interessante também é se community management serve para qualquer tipo de empresa, para qualquer segmento, qualquer indústria. Como é que vocês enxergam isso? Nossa, eu acho que tem a ver com o que a Kelly estava falando em relação ao momento da marca, né, da empresa. Eu acho que, assim, trabalhar com redes sociais não deve ser uma coisa limitante para nenhuma marca, para nenhuma empresa. Mas eu acho que a empresa e a marca, né, ela precisa realmente entender o momento que ela tá, né? Como que ela consegue se inserir dentro das redes sociais e qual o momento que ela tá, né? Porque tem muita marca que às vezes quer, vamos criar ali um personagem 3D para falar com as pessoas e tal, mas nem tem a ver com a marca ou não tá no momento ainda, né? Eu trabalhei muito tempo com off, então assim, às vezes a empresa ela tá fazendo essa virada, né? De mudar as coisas do offline para as coisas de digital. Então, eu acho que qualquer empresa pode, mas eu acho que tem muito mais a ver com o momento que ela tá, Uhum. do que realmente ela ter essa vontade, né, ela querer realmente fazer ou não, né. Não, e tem uma coisa que eu lembrei agora que eu acho fantástico, assim, gente, depois que eu vi um cemitério brilhando no social, eu falei: "Gente, realmente não existe limites É na verdade. internet". Sim. Eu agora não tô lembrando o nome do Como é que é o cemitério, nome? gente. Jardim, não é? É É, Jardim do. acho que é Jardim ai, gente, eu não vou Nossa, lembrar Eles são agora. muito bons. eles É. são É. incríveis. E assim, e como assim, quando eu vi, né, esses caras, assim, eu falei assim: "Gente, é muito true", porque, assim, eles pegaram um assunto que tem tudo pra ser assim né, gente, é Ninguém bad gosta. É vibe, tabu, é tabu. É é um um Falar de morte é tabu, tabu, tabu. o exato. brasileiro, né, a gente não tá preparado pra isso. E assim, e os caras, eles conseguiram, tipo, pegar, assim, oportunidades, assim, completamente inesperadas, né. E aí você vê que, por exemplo, nesse momento você vê, tipo, até uma estrutura que é diferenciada, né, porque é um CM de olho nas coisas que estão acontecendo Uhum. e trazendo esse contexto que é um mega de um tabu e dando leveza, trazendo humor, Uhum. né, até tipo Jardim da Ressurreição. Eu ia obrigada, falar. Dedé, Com Jardim da certeza. Ressurreição. Gente, depois Procurem aí. Jardim da Ressurreição. Depois que eu vi esse case, porque virou um case Virou. isso, né, eu falei: "Gente, não existe limites, não existe limites", eu acho que só que assim, novamente, é muito assim, não ter medo, a marca comprar a ideia, porque eu tenho certeza, gente, o que já deve ter aparecido de proposta, né, para, por exemplo, produtos, marcas como essa, já deve ter aparecido, só que as pessoas têm medo, Uhum. entendeu? Então, assim, se o cliente não comprar a sua e falar: "Cara, vamos", né, porque assim, de novo, sempre rola assim como fala, esses 2 lados, né. Às vezes o CM quer muito, mas não é o momento da marca. Às vezes o cliente quer muito, mas aí você tá ali com um CM que o cara tem medo, né. Fala: "Cara, se o cliente já tá de mão dada com você, é Se agora joga. que o CM Sim. brilha",
Sim, eu acho que qualquer marca pode fazer, qualquer empresa pode fazer, acho que não tem limitação, assim, tanto que, eu já trabalhei com clientes que totalmente diferentes, assim, eh, sei lá, trabalhei com marca de moto, roupa, então, assim, tem espaço para todo mundo. Eu acho que é só realmente isso, de saber se é o momento, e já foi o que a Kelly falou, de ter a coragem, ir lá, encarar e seguir aquilo, né. É. Vocês falaram muito de momento da marca, né? Quando é o momento da marca, se é o momento da marca. Quando é o momento da marca de investir em CM? Olha, eu penso o seguinte, a partir do momento que você decide estar na internet, cara, você já precisa investir num CM. Para mim, assim, é isso. E principalmente quando você tá ali, fala: "Cara, eu não quero ficar fazendo só conteúdo always on. Eu não quero só ficar falando de mim. Eu quero ser assunto. Quero participar da Eu conversa. quero Uhum. participar da Sim. conversa, eu quero ser a conversa". Então, assim, se você é esta marca, se você tem esse cliente, né, esse é um momento de você ter um CM, né, porque o CM ele tá ali para isso, né. "Cara, isso aqui dá pra gente virar assunto. Não, isso daqui dá pra gente surfar nessa onda e começar a falar como eu falei, começar a falar sobre isso". Uhum. E quando não é o momento? Quando O não é o chato, né? momento quando não é o momento. Quando que não é o momento? Tipo, cara, é bom você não fazer isso agora, segura mais um pouco. Eu acho que não é o momento quando você é uma marca que, assim, você não sabe lidar com reclamação, você não tá preparado para ouvir malcriação de cliente, né. Não sabe ouvir as críticas, né, Não do sabe ouvir as críticas e principalmente, né, a gente não pode esquecer que a gente está na internet, né. E aí pensando até em Twitter, que é a terra sem lei, né, gente. Terra de ninguém, é lá que tudo acontece. Cara, se você tá lá, um exemplo, aparece você sabe, né, tem uma molecada lá, o jovem é zoeiro, né, e o jovem do Twitter então, meu Deus. Então assim, você tá ali sendo zoado, você não sabe entrar na zoeira, você ficou dodói, tem que Hum, conseguir aguentar, precisa ter uma né. Bancar. maturidade você ali. tem que Sim, ter uma tem que ter. maturidade ali pra poder, tipo, segurar esse tranco. Então assim, se você é essa marca que não sabe lidar com zoeira, Com tem ou bullying melhor, digital. tem medo da zoeira, né, tem medo de jogar lá os seus boi de piranha, vamos chamar assim, né, fala: "Cara, vamos testar, vamos testar". Porque às vezes, assim, às vezes você não vai ter dado, gente, né, você não vai ter, tipo, justificativas ali práticas, né, Sim. do que você pode fazer ou não. E você vai ter que testar. Uhum. Sim, eu acho que principalmente quando a marca tá começando, né. Então é tudo tentativa e erro. Não tem como ficar com medo ou com receio e não fazer nada pra tentar se preservar, porque daí tem isso, assim, se a marca tem muito receio, é melhor não entrar. Uhum. Uhum. Porque senão vai acontecer isso de às vezes entrar e não gostar, ou de ficar uma coisa muito esporádica, né, porque, o trabalho do CM ele é construído ali no dia a dia. Não é você fazer um conteúdo por mês que você vai conseguir construir, né, esse relacionamento com as pessoas, né, É de então volume, né? exato, é no Frequência. dia a dia, então você tem que estar preparado para isso também, porque às vezes vai rolar literalmente um volume muito grande. Às vezes vai ter um post que vai ter 2, 3 mil comentários, você tem que saber lidar com aquilo e entender que no dia seguinte vai ter de novo, né. Uhum. Você não vai poder entrar num hiato gigantesco ali: "Ah não, mês que vem a gente posta mais um", porque você não vai conseguir construir, né, as pessoas não vão lembrar de você daqui um mês, ninguém vai lembrar. É, não é só o algoritmo que vai penalizar a marca, né, por essa falta de consistência, né, porque assim, de novo, o CM, né, eu até estava brincando com a Karina, né, que ele é tipo o líder de comunidade, né, "Alô comunidade!", aí você começa a puxar ali o seu enredo. A escola de Esse samba, pô. cara, ele conhece de fato a comunidade dele, ele puxa assim, e não são espasmos, né, você aparece lá, solta uma graça, some e volta daqui uma semana, é isso. É um relacionamento, gente, você Sim. tá construindo aquilo dia a dia. Quantas vezes eu vou ter que postar, né, num dia, né, puxar uma conversa, manter ali? Depende, cara, do dia. Tem dia que às vezes 2, 3 posts pra você vai ser suficiente. Tem dia que você vai fazer um golaço, vai viralizar, vai sair em tudo quanto é portal. Então Um assim, tweet, hein, com um um tweet. tweet, né, e assim, então assim, não assim, essa consistência você vai meio que aqui, tipo, medindo ali, porque você realmente tem essa profundidade, tem esse fit ali, esse match, né, com a comunidade. Legal. E como é que vocês sabem que vocês estão fazendo um bom trabalho? E aí no sentido de que métricas vocês olham, né, um CM Olha, deve olhar para saber: "Legal, meu trabalho tá surtindo efeito". Eu acho que tem,
são 2 lados, né. Primeiro a gente trabalha, muito com a parte, de dados realmente, de números, né, que a gente recebe principalmente dos times, né. Então, o pessoal de mídia ou BI, como é que aquilo está performando em relação aos dados, né. O que que a gente teve ali, sei lá, quantos likes, teve reply ou não teve, teve compartilhamento no conteúdo ou não teve. E eu acho que o outro lado é realmente esse feeling, né, que a gente tem de ficar olhando as coisas qualitativas. Então, como é que as pessoas se comportaram dentro daquele conteúdo? Foi um resultado positivo? A galera gostou? Ou reclamou demais, foi muito negativo? Ou foi neutro? Então, a gente ter esse sentido, assim, sentir um pouco, né, no tato ali do qualitativo, não só com os dados, porque às vezes os números, eles não refletem exatamente como foi o comportamento das pessoas ali dentro do conteúdo, né? Uhum. Quando a gente fala, sei lá, de uma campanha, o ideal é que a gente faça depois um relatório trazendo tudo isso, né, trazendo tanto a parte de dados, né, os números, para a gente Uhum. conseguir entender como aquilo performou, mas também a parte qualitativa, né, como as pessoas se sentiram e às vezes até trabalhando junto com o pessoal do saque, porque às vezes a pessoa, ela não reclamou para você ali no post, mas ela foi na tua DM, e aí ela soltou o verbo lá, fez uma reclamação lá e tal, e isso o BI não vai conseguir puxar, né? Uhum. Uhum. Dados não vai conseguir trazer para você que teve, sei lá, não sei quantas DMs reclamando de alguma coisa, né. É assim, quando só complementando o que a Cá estava falando, sobre as métricas, eu acho que são, vamos falar, alguns alinhamentos que precisam ser feitos, né. Então assim, primeiro ponto, esse CM aqui ele está trabalhando pautado, porque a gente precisa fazer aqui uma construção de marca, então eu acho que o meu KPI vai ser um exemplo, sei lá, awareness, né. Então o CM vai entrar lá para poder fazer barulho mesmo e chamar atenção. O KPI dele talvez seja isso que a Cá estava falando, né, cara, fui, gerei ali, tipo, uma conversa e bombou com react, com número de impressões, tal. Então, assim, isso é sempre bom, né, eu acho que é sempre uma boa prática, acho que para todo mundo, a gente alinhar as expectativas. Porque às vezes a gente está trabalhando num rumo, só que na cabeça do cliente ele tá, tipo, esperando outra coisa. E aí o mais louco ainda, assim, às vezes o cara não sabe nem verbalizar exatamente, né, o que ele precisa. Então, de novo, tem que, assim, ninguém solta a mão de ninguém, qual é o objetivo de negócio e, assim, para onde estamos todos nadando, né. Tem que estar todo mundo nadando junto, o cliente não pode estar indo para um lado e a gente está indo para o outro. Uhum. Então, assim, beleza, é construção de marca, é gerar conversa, então beleza, a gente vai pautar para isso, eu vou ter aqui uma meta. E alinhar isso com o cara, fazer assinar 2 cópias, né, porque o cliente fala, mas às vezes também tem esse poder de desdizer. Eles Sim. falam e Acontece. depois esquece: "Ah, É. não "Eu não falei isso falei". não, boba, você levou isso Sim. muito ao pé da letra". Boa. Gente, dá pra ter um time de CM, de community management, num departamento de marketing enxuto? Hã, e sem parceiros externos? Dá. Eu acho que dá. Eita. Enxuto, eu não sei, É. né, mas eu acho que dá. A gente estava falando disso inclusive, né, existem muitas marcas que estão fazendo essas movimentações, né. De Uhum. internalizar. Exato, de trazer o digital que antes era feito pela agência para dentro da própria marca, né. Uhum. Então ter ali as duplas criativas para poder trabalhar, o pessoal de saque, que normalmente já é interno da empresa, né, já faz parte ali para trabalhar junto com a galera de CMs e tal. Eu não sei se um time enxuto resolveria, porque eu acho que também depende muito do tamanho da marca, né. Uhum. Se for uma marca muito grande, eu acho que realmente, assim, dá para ter um time enxuto, mas eu acho que tem que ter muita racionalidade de que você não vai conseguir cobrir o todo. Então Esse é um vão fi cobertor meio curto, né. exato, vão ficar alguns buracos ali que você não vai conseguir cobrir. E aí, tanto em relação ao volume mesmo, né, de você conseguir dar conta de responder todo mundo, né, de ter ali um cuidado um pouco melhor com as pessoas, mas também de você conseguir enxergar. Porque às vezes o CM, se for um CM só, ele vai estar atolado de coisa, ele não vai conseguir ver tudo que tem de trend, Hum. o Twitter que tá bombando mais, ou um vídeo do TikTok que tá bombando mais, porque realmente vai faltar braço ali pra conseguir, né. Mas eu acho que interno já é uma movimentação que tá rolando, assim, a gente percebe muito isso, né. Olha, eu sendo muito franca, porque assim, no fim das contas, né, gente, pensando nesse exemplo que você deu, né, Cá,
Eu acho que nada mais é você transformar, tipo, vai ter um in-house. Uhum. Assim, gente, olha, eu acho que ter uma equipe, assim, tipo, muito enxuta, assim, eu não sei se realmente dá para fazer um trabalho, assim, de CM, porque essa equipe enxuta de marketing, os caras vão cuidar, tipo, de muita coisa, Uhum. né. Então, assim, se for, por exemplo, nessa linha assim, não, é uma equipe, porque a gente tem uma in-house aqui dentro e, poxa, isso seria, tipo, acho que é um formato, assim, muito interessante, porque pensa que, assim, o desafio, né, a agência, né, e o cliente é porque, assim, a gente está aqui do lado de fora, a gente trabalha para esse cliente, mas a gente está do lado de fora. O CM tá aqui dentro, cara, seria o melhor dos mundos, porque pensa que, assim, acho que, de novo, né, um dos desafios é a sagacidade, a agilidade do negócio. Então, às vezes, assim, né, até você conseguir a agenda do cliente, Uhum. mostrar a oportunidade e tal, defender, eu já perdi algumas horas que, Passou. assim, se eu tivesse entrado aqui, ó, plau, o timing, né, é o Sim. timing da coisa. Uhum. Então, assim, eu só acredito nessa estrutura se for assim, essa empresa ela tem uma in-house e tem uma área de CM. Nossa, aí é um Aí é sonho, um aí sonho. é um sonho. Uhum. Mas uma área enxuta, assim, gente, É olha, difícil, é um grande desafio, difícil. bem desafiador. Legal. E assim, para vocês, o que que são algumas soft skills importantes para quem quer trabalhar nessa área? Hard skills acho que é mais fácil, assim, mais fácil entre aspas, né? É mais fácil da gente enxergar, mas e soft skills? Comportamento. Eu acho válido falar dos 2, hein. Você acha, Sim. Cá? Acho. Eu acho que eu estava falando isso com a Kelly, né, essa parte dos hard skills, é um pouco chata, mas eu acho que é necessário a gente ter também. Entender o que os outros times fazem, mesmo que a gente não vá exatamente usar aquilo ou trabalhar com aquilo. Então, eu acho que o CM ele precisa minimamente saber o que um BI faz, Uhum. ele precisa saber o que uma equipe de planejamento faz, o que uma dupla criativa faz, porque muitas vezes o CM ele trabalha junto com as duplas de criação, não é sempre, mas às vezes acontece dos CMs trabalharem junto com as duplas de criação e ter alguns conhecimentos que são um pouco mais técnicos, né, de ferramentas mesmo. Dependendo da marca e da estrutura da empresa, a gente usa algumas ferramentas específicas tanto para buscar insights, Uhum. quanto para responder realmente as pessoas em rede social, porque, sei lá, por exemplo, eu não vou pegar o meu celular particular e entrar no Instagram da Uhum. marca Sim. e ficar respondendo pelo celular, porque Nossa, gente, que perigo. exato, Que exato, é perigo. muito Fazer um stories na perigoso. balada, na Já marca do pensou? cliente. Meu Exato, e Deus. para isso que existem as ferramentas, a gente Sim. entra lá no computador bonitinho, responde e tal. Então, por mais chato que seja, acho que precisa ter minimamente ali, e são muitas ferramentas, né, cada marca trabalha com uma ferramenta diferente, então, eu acho que é minimamente conseguir entender, tem algumas que são um pouquinho mais intuitivas, outras que são mais chatinhas de você trabalhar. Eu já trabalhei com cliente global, então cliente global, a ferramenta que eu tenho aqui, o cara que trabalha na França também tem, o cara que trabalha, sei lá, no Japão também tem. Uhum. Então vai ter que ser um negócio que funciona para todo mundo e às vezes vai estar em inglês, às vezes vai estar em francês, então assim, óbvio que não precisa saber, nossa, não, sei tudo, sei falar francês e tal, mas tem que minimamente conseguir entender ali as ferramentas, isso falando sobre os hard skills, né. Uhum. Assim, de ferramenta, acho que é legal entrar no detalhe, porque, assim, ferramenta, né, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, a gente está falando de ferramentas de monitoramento, né, que são ferramentas que vão ajudar ali você a saber o que está falando do lado de fora da marca, né, e o que está falando dentro dos canais oficiais da marca. Então, assim, você como CM, você tem que conhecer as ferramentas, ou minimamente entender qual que é a dinâmica e como funciona, porque assim, no fim das contas, né, Cá, para você fazer lá o trabalho do CM, elas funcionam de forma parecida, né, mas uma ou outra vai ter uma particularidade. Tem Sim, uma ferramenta que, assim, vai pegar muito mais que só Twitter, consegue pegar, tipo, outras APIs, né, de outras plataformas. Que mais de ferramenta? Sei lá, às vezes você não tem uma ferramenta específica de monitoramento, mas uma ferramenta de gestão de conteúdo também é um bom caminho para o CM, né, porque, sei lá, não é toda a marca que vai ter, né, gente, o orçamento ali para pagar uma ferramenta de monitoramento, que é sim, caríssimo. porque aí Uhum. rola esse investimento Sim. também, né, E fazer aí uma assinatura anual. é, Pesado, né? Sim. e o CM ele vai precisar, como falar, acessar informações, ter dado argumento. Então aí a gente improvisa com outras ferramentas mais humildonas, né, mas você vai precisar de uma ferramenta sem dúvida, né.
Boa. E soft skills, o que vocês acham? E o Nossa, que um CM precisa ter em termos de habilidades comportamentais? eu acho que é muito o que a Kelly tá falando, principalmente ali da questão da sagacidade, né? De você conseguir estar sempre ligado, conseguir realmente entender o que as pessoas estão falando ali em redes sociais. Então, tá o máximo atento possível para não correr o risco do cliente ver o meme antes de você, né? Uhum. Porque O medo do CM, o cliente ver o meme antes de antes de você. você, É um grande exatamente. fantasma. Pesadelo. Eu acho que é ter muito, né, dessa sagacidade, porque as outras coisas a gente acaba desenvolvendo também conforme a gente vai trabalhando com a marca, né. A gente entra meio que pisando em ovos ali, sem conseguir entender um pouco e quando a gente vai pegando o mesmo ritmo, as coisas elas vão fluindo um pouco melhor. Eu acho que assim, o CM, acho que é a sagacidade, e eu acho que o CM ele tem que ser, tipo, muito vendedor, né. E vendedor, assim, gente, quase que no literal da palavra, assim, ele conhece do negócio, né, ele sabe os territórios, né, que a marca circula, e ele sabe possíveis territórios que onde a marca talvez possa circular ali, Uhum. né, como uma grande oportunidade. Então, assim, é ser sagaz, acho que é ser vendedor, não ter medo, tipo, de ser inovador e, assim, tentar, tipo, ganhar ali o cliente, porque eu acho que às vezes, o CM acaba pecando, né, voltando um pouquinho lá, né, dos erros, fica com esse medo, né, ali de falar: "Puta, vou dar uma notícia ruim". Sim, você vai ser essa pessoa. Uhum. Entendeu? Você vai ser essa pessoa que você vai dar notícia ruim sim. Então assim, cara, autoestima, ó, lá em cima, melhor CM do mundo, ter essa profundidade, jogar com o cliente, porque assim, a hora que o cliente perceber, né, que o que você fala que você é tipo, é o Sense CM, cara, é assim, ó, ninguém solta a mão de ninguém, ele vai comprar porque assim, às vezes, de novo, o cliente ele tá a fim de fazer, só que lembra que ele não tá numa agência, em agência acho que a gente tem mais essa autonomia, essa liberdade. E às vezes o cliente tá ali do outro lado, dependendo da empresa que tá, o cara tem que falar com uma série de pessoas e assim, se ele não passar firmeza, né, Uhum. o cara É, não vai conseguir andar. Então assim, vai cair, né, é então sagaz, é empreendedor, é vendedor, eu acho que esses são soft skills, assim, essenciais. E assim, você tem que ficar de olho o tempo todo, tem que ser, assim, muito, muito ligado. E não é só na rede social, é em jornal, o que está rolando na televisão, qual que é a série do momento, qual a série mais esperada, escândalo de reality show, tudo isso. Quais são as celebridades, influencers, creators que estão assim, você tem que ficar de olho, é bastante coisa, viu, Uhum. gente, é bastante coisa. Muito, muito. Boa. O que vocês acham que vai rolar, que tá rolando de tendências para o mundo do CM? O que vocês acreditam que é uma tendência, coisas que podem mudar nos próximos anos para community managers? Cara, olha, uma coisa que eu tenho pensado muito é assim, TikTok mexeu acho que em muito, né, Uhum. sim, do ponto de vista de criação de conteúdo e de creators mesmo, né. O CM, ele tem esse potencial também, né, de ser um creator, né, ele tá aqui no relacionamento, mas ele tem esse potencial forte de creator. Eu acho que é essa, como fala? Essa parte de, cara, a oportunidade talvez não vai ter hora para acontecer, não vai acontecer em horário comercial. Trabalho jornalístico, será? sim, Um Teremos furo de CMs 24 o horas, furo o turnos furo de de reportagem, CMs. um CM 24/7, será? Mas sim. eu acho que, assim, essa fomo de assunto rápido, né, então, assim, não sei, talvez esse lance de um CM in-house, para poder cobrir esse tipo de, como fala, de exigência, né, que Da é um urgência, Sim, da do urgência, né, timing, que a gente é. sim, tá do timing, timing. Essas exatamente. movimentações de trazer os CMs para dentro das empresas, né. Exatamente. E aquela coisa que eu estava falando com você antes também que, os CMs são além da marca, mas a voz, sei lá, do influenciador, por exemplo, Uhum. né. Que hoje agora que os influenciadores eles estão bombando, tal, então, sei lá, tem lá o fulano do BBB, a pessoa que responde às redes sociais não é o ADM, é o CM, né. Uhum. Uhum. E isso até, sei lá, 2, 3 anos atrás não tinha. E eu acho que agora a tendência realmente é crescer, é aumentar, porque tem gente que participou do Big Brother, sei lá, 2020, e as pessoas ainda estão bombadas em redes sociais, porque é o trabalho que o CM constrói, né? Junto ali com o influenciador, né? Aí eu estava lembrando também, acho que o semi-corporativo, porque assim, dependendo da organização, dependendo da empresa, os caras criam perfis, né,
fechados só para os funcionários, Hum, né? E por que que eles fazem isso? De novo, você quer um funcionário feliz, ainda mais, né? A gente tá aqui, né, ainda assim, né, entendendo não, né? Não sei se fala saindo, acho que é uma palavra muito forte. Sair da pandemia, mas assim, a gente tá no momento que assim, como falar, saúde mental, se a pessoa tá ali satisfeita, sendo bem tratada e tudo mais. Então, assim, acho que hoje as empresas elas têm essa preocupação, né, de querer refletir um ambiente saudável, querer ser falada, né, e bem falada por seus funcionários espontaneamente. Então, acho que talvez assim um semi-corporativo, Sim, eu para acho para que ele medir a pode. saúde da empresa É. realmente, né. E até legal. para Tem isso. fomentar, né, mediar essas conversas, trazer as pessoas para perto, né. Sim. Legal. Legal, bacana. Gente, a gente tá chegando aqui ao final do bate-papo, infelizmente. Eu queria que vocês indicassem, pode ser qualquer conteúdo, pode ser uma pessoa para seguir, livro, podcast, qualquer coisa, para quem tá interessado na área, quer saber mais. Vocês têm alguma indicação aí para dar pra gente? Bom, gente, eu tenho aqui umas indicações, né, é umas indicação mais raiz, mas eu acho que são super válidos, porque, assim, são conhecimentos complementares, que eu acho que, assim, ao longo de todo o papo que a gente teve, eu acho que a gente percebeu que, cara, o CM, ele tem um conhecimento muito profundo ali de relacionamento, mas ele também, ele tem que entender o que cada área faz, o que o BI faz, o planejamento, assim por diante. Uma coisa que eu vejo que é um conhecimento muito superficial é em relação aos arquétipos, né. Então, assim, eu acho que não é todo mundo que tem um conhecimento profundo sobre os arquétipos, porque, assim, a marca fala assim: "Ah, nossa, nós temos uma persona, ah, muito legal". Tá, mas baseado em quê, né, em que metodologia? Então, assim, gente, metodologia, sabe, metodologia precisa trazer. Então, assim, tem esse livro que é O Herói e o Fora da Lei, que, assim, ele é muito prático, ele dá exemplos de ferramenta, de aplicação, como você aplica o arquétipo, como que você identifica se esse arquétipo, ele realmente faz sentido para a marca que você tem. Então, Uhum, sei lá, a gente fala do Fora da Lei, né, acho que é um arquétipo que é bem conhecido. É uhum. zoeiro, ele tá solto no Twitter. Não é qualquer marca que tem essa pegada que realmente consegue bancar esse tipo de coisa, Uhum. né. Então acho que é um bom conteúdo para ter e acho que isso é geral, não é só para o CM. Tem um outro livro também que é o Contágio, uma amiga me recomendou aí faz pouco tempo e eu acho fantástico, porque assim, gente, todo mundo fica, né, "Ah, como que as coisas, né, como que vira uma trend? Como que Como que viralizou, como que né. isso Sim. viraliza?", né, é um Uhum. negócio muito idiota, sei lá, você é vestido de fantasma com uma música ali fazendo umas graça, tipo, na frente do vídeo. Por que que isso tá virando? Então, assim, eu acho que é um livro que ele é um livro que ele não é tão fácil de ler, né, mas ele traz insights, assim, muito interessantes. E por fim tem um outro que chama Tribo, e para mim o insight dele principal é que, assim, ele se aprofunda muito no tema do seguinte, a diferença entre multidão e tribo. Então tem muita marca que ela fala para a multidão. Uhum. É aquele clássico, né, quem é o seu target? Quem tiver Todo dinheiro. mundo. Todo Quem mundo. tiver dinheiro Todo pode mundo vir, pode ser meu cliente. todo mundo. E tem uma diferença grande, né, gente, a multidão e a tribo. A multidão é todo mundo, só que assim, ainda mais quando a gente tá falando de CM, de novo, é o líder da comunidade. Ele conhece ali a tribo conhece, sabe o que quer, o que fala e assim por diante. Esse livro é o do Seth É o Godin? Seth É Godin, esse né? mesmo, Esse, tá. é esse. Boa. Então, Boa. essas são as minhas indicações. E o curso? E, gente, temos um curso fantástico, Momento Merchan. Temos um curso fantástico na Mirago, curso de SEMI, né, liderado por mim aqui, ó. Então, ó, confiram, está na plataforma, muito massa, né? E a gente se aprofunda em muitos temas, né? Então, quem quiser ali, tá começando, entendendo o que é o CM, quer se dedicar, gente, corre para cá. Boa. Vem que tem. Eh, Meninas, eu vou pedir para vocês, contarem um pouco para o pessoal que está interessado, quer acompanhar mais o trabalho de vocês, enfim, como é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais? O que que vocês fazem? Enfim, conta pra galera aí. Bom, eu tô no LinkedIn, pessoal, e tô também no Instagram. Então, quem quiser me seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir lá no LinkedIn, Kelly Kelly Lima. Lima, e no Instagram é Oi Kelly Lima, né? Tô Oi, lá, ponto, né? é Oi ponto Kelly Lima. Kelly com I, 2 Kelly com L's. I, nossa, muito bem lembrado. 2 L's e um I, pelo amor de Deus. Isso. Eu também tô no LinkedIn e também tô no Instagram. Nos 2 lugares é Karina Silva.
tem um Hzinho antes do R. Então, KAH Rina Silva. Nos 2 lugares é a mesma coisa. E me conectem lá, gente. Show de Show de bola. bola. Bom, a gente tá chegando aqui na reta final. Queria agradecer de novo a presença de vocês. Ah, Bate-papo Obrigadão. muito bom. Dá pra continuar aqui horas e Ah. horas, né? E pra você que tá assistindo aí, né, eu convido você também a conhecer a Mirago. Se você não conhece ainda, acessa lá o nosso site, mirago.com.br. Corre lá pra ver o curso da Super Kelly, que é um baita de um curso, muito bom mesmo, tá? E também tem dezenas de outros cursos pra você que quer se especializar em marketing digital. Então fica aqui o convite. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, galera. Tchau, tchau.